em julgado da decisão do STF que decretou a condenação do ex-presidente à tentativa de golpe. Diante desses fatos, a gente percebe que o que a Polícia Federal fez? Olha, a gente sabe claramente que o ex-presidente tem um grupo muito forte de apoiadores, de pessoas que portam ali do seu condomínio e tudo mais, o que poderia causar risco à ordem pública, à segurança dos agentes públicos e até mesmo à própria figura do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesta linha, neste caminho, seguindo aí um dos requisitos que o Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, que é a garantia da ordem pública, para impedir aí que haja aí um total descontrole social nessa situação. Doutor, inclusive, a gente sabe que são, né, decisões diferentes. Ele estava em prisão domiciliar devido àquele processo envolvendo o filho dele, Eduardo Bolsonaro, onde ele estava agindo contra autoridades brasileiras, né, um crime de coação, né, em outro território, mas ele também está em fins de iniciar a execução de pena em relação à trama golpista. Essa medida cautelar, é claro que a ordem, né, pelo menos a decisão feita pelo ministro Alexandre de Moraes em relação à ordem pública, podendo ocorrer qualquer tipo de risco ou de perigo, tanto para os apoiadores como os agentes da segurança pública, também tem a ver com essa proximidade da execução da pena. A senhora acredita também que, devido a esse clamor que pode ter, esse apelo popular, devido aos seus apoiadores, esse chamamento feito pelo filho do ex-presidente, a melhor medida, e ainda, claro, cautelar, foi justamente tentar afastar qualquer tipo de confronto ou manifestação que pudesse prejudicar até mesmo os finalmente desse julgamento? Olha, sem margem de dúvidas, acredito que esse foi o grande fiel da balança para tanto o pedido da PF quanto a decretação pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Como eu mencionei, você reafirmou, nós estamos ao final desse julgamento da trama golpista, em que vão ser analisados no máximo os próximos embargos, ou seja, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória está muito próximo, o que vai autorizar o início de cumprimento de pena. Né? O ex-presidente foi condenado a mais de 27 anos de prisão em regime inicial fechado pelo Supremo Tribunal Federal em razão da trama golpista. Então, este início do cumprimento de pena, ele, vamos dizer assim, ele já é pré-agendado, ele pode iniciar uma vez que o trânsito em julgado acontecer. Então, se a gente pensar o risco de uma forte comoção, é um risco para os próprios apoiadores, um risco ali para a sua integridade física. Não que a gente está falando que a polícia vai usar de força física, mas os ânimos se exaltam, a paixão ali exacerba. Então, é uma medida excepcional, porque um dos requisitos da prisão preventiva é a excepcionalidade dessa medida, ou seja, a gente já não tem muitos caminhos a seguir que não seja acautelar o réu, acautelar aquele indivíduo que está sendo investigado ou que está sendo processado, para garantir, neste caso, a ordem pública, a fim de evitar que atos, que situações afetem a sociedade de maneira extremamente prejudicial. Então, acredito que para preservar a própria integridade de agentes públicos, de policiais e daquele grupo de pessoas que iriam, sim, acredito eu, apoiá-lo, ir para frente da casa dele, exercer ali a sua manifestação, a sua indignação, principalmente após esse chamamento público que fez o filho do ex-presidente ontem. E, claro, proteger a própria segurança do ex-presidente, porque a gente nunca sabe os desdobramentos e o tamanho de uma situação como essa dentro do contexto, ainda mais num país extremamente polarizado, numa situação extremamente delicada como essa trama golpista, entende? Então, acredito que foi neste caminho que o Supremo Tribunal Federal decidiu a partir do pedido da PF. Doutora, eu gostaria que também a senhora falasse um pouquinho mais, né, sobre as estratégias agora da defesa do ex-presidente. Ontem apresentaram uma petição, né, para substituir, né, o cumprimento ou execução de pena no regime fechado para uma prisão domiciliar humanitária. É um termo que acabou, né, tomando conta e muita gente se perguntando, tá, mas o que quer dizer isso, né? E se referiram muito ao caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello, onde ele iniciou, né, a sua execução da pena no regime fechado e depois de uma semana ou 10 dias, se não me engano, acabou, né, tendo essa progressão para o regime domiciliar por questões de saúde. Quando se enquadra essa prisão domiciliar humanitária e se o ex-presidente pode sim se enquadrar nesse quesito?
Pois é, a ideia da prisão domiciliar, inicialmente, a gente tem que entender que ela vem dentro das hipóteses de substituição da prisão preventiva, né? A ideia inicial é esta. O que aconteceu, basicamente, com o ex-presidente Fernando Collor, e que é o que a defesa busca hoje, a defesa do Bolsonaro busca, é justamente isso, que o cumprimento da pena dele não aconteça em um local penitenciário, em um agrupamento penal ou dentro da carceragem da Polícia Federal, ou até mesmo alguns órgãos do Exército se manifestam para ele ir para dentro de alguma carceragem do Exército, justamente em razão das condições suas de saúde, tá certo? O que os advogados alegam é que o estado de saúde dele é crítico e que dentro do ambiente penitenciário, dentro do acautelamento que requer uma segurança e um devido cuidado, uma devida restrição, porque é assim que funciona para qualquer réu, para qualquer preso no Brasil, isso seria incompatível com o estado de saúde dele. Poderia levá-lo a um agravamento do seu estado de saúde ou até mesmo a uma situação mais severa, que envolve talvez milhares de indivíduos que estão acautelados hoje dentro do sistema penitenciário brasileiro. E a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro foi definida em regime inicial fechado, tá certo? É possível que haja essa concessão para a prisão domiciliar? Acredito que sim, tá certo? Justamente por conta desse apelo humanitário, da preservação da sua dignidade, a pessoa humana, né? Buscando aí os direitos humanos que vão tentar protegê-lo nesse aspecto. Seria uma hipótese. Virgínia, vai acontecer? Não sei. Eu não posso dizer porque eu não estou não tenho comigo o poder que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm, em especial Alexandre de Moraes, que é o relator do processo. Mas há uma tendência, principalmente por essa jurisprudência, que beneficiou o ex-presidente Fernando Collor. Doutora, uma dúvida também que surgiu que a prisão preventiva, ela é uma medida que não tem prazo fixo para ser estabelecido e de quanto em quanto tempo a justiça tem que ficar reavaliando isso, enquanto talvez, pelo menos a gente pensando a esse risco, né, da segurança e ao perigo que pode acontecer, manifestações ou vigílias, até mesmo a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, quando tivermos o trânsito de julgado, ou seja, o fim do julgamento, o início da execução da pena, essa prisão preventiva pode se estender até este momento? Como é que a senhora avalia também essa decisão? Muito bem. A prisão preventiva, diferente da prisão temporária, a gente precisa entender rapidamente, se vocês me permitirem, uma pequena diferenciação. Nós temos as prisões antes da sentença transitada em julgado e depois da sentença transitada em julgado. Tudo que acontece antes da sentença transitar em julgado, ou seja, a sentença se tornar definitiva, são medidas de restrição de liberdade que não configuram cumprimento de pena, tá certo? Pós-trânsito em julgado, a gente já está falando de cumprimento de pena efetivo. Lembrando que a gente vai ter os prazos de possíveis prisões antes do trânsito em julgado abatido no período pós, dentro daquele mesmo crime, dentro daquele mesmo processo, e não em processos diferentes. Bom, esse é o primeiro ponto. Dentro das prisões antes da sentença, destacam-se duas: a prisão temporária e a prisão preventiva. O nome da prisão temporária já indica, ela tem prazo, né? Ela é uma prisão muito voltada para a investigação criminal. Então, o delegado de polícia ele precisa descobrir ali a autoria, a materialidade com maior precisão, o modus operandi do agente, decreta uma temporária. A depender 10 dias, que podem ser renovados, 30 dias, a depender do crime, ok? Já a prisão preventiva ela é diferente, ela tem natureza cautelar, ela tem uma natureza de preservar ali o processo criminal em curso de uma forma muito efetiva, razão pela qual ela não possui prazo. Então, o Código de Processo Penal, ele não define qual período que uma pessoa vai ficar preventivamente presa. Muito antes, pelo contrário, vai ser pelo tempo necessário e diante daqueles requisitos ensejadores da prisão preventiva. O Código de Processo Penal alerta o seguinte, que o juiz, uma vez deferindo a prisão preventiva, ele tem que revisá-la a cada 90 dias, justamente para verificar se aqueles requisitos, porque eu comentei com vocês, é uma medida excepcional, não é regra, a regra é a liberdade do agente. Haverá prisão? Haverá quando? A partir do momento em que transitar em julgado a sentença penal condenatória.
Se eu estou falando de uma situação de restrição da liberdade antes do trânsito em julgado, medida excepcional. Então, eu vou ter que cumprir os requisitos do Código de Processo Penal, que vem trazendo lá o que vai ter que ser necessário para a decretação de uma preventiva. Se esses requisitos, há 90 dias atrás, existiam e hoje não existem mais, não tem por que manter esse réu acautelado. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente tem algumas situações. Ele está próximo de ter o trânsito em julgado da sentença penal condenatória que o Supremo Tribunal Federal o estabeleceu ali pela trama golpista. Pode acontecer todos os meios de recursos possíveis para extinguir essa prisão preventiva, como, por exemplo, os advogados podem impetrar habeas corpus, por exemplo. Perfeito, doutor. Inclusive, a gente vai agora, segue com a gente aqui na programação, até a Superintendência da Polícia Federal, onde, neste momento, a repórter Renata Dourado vai trazer mais detalhes e como também está a situação de momento por lá. Renata, muito bom dia para você. Cássius, bom dia para você, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Agora há pouco, inclusive, teve um momento aqui de um certo bate-boca, né? Tem poucos apoiadores, na verdade, 3 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a todo momento é uma área, vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar, aqui você vê, né? A Polícia Federal, então o ex-presidente Jair Bolsonaro veio trazido agora há pouco para cá. Então é uma área de muita movimentação, os carros passam aqui a todo momento e tem carros que buzinam, né, a favor da prisão. A gente está nesse momento de politização e polarização, então tem carros que buzinam a favor, portanto, da prisão. E como eu te disse, tem os apoiadores, então agora há pouco teve um momento de debate, de discussão, porque aqui tem poucos apoiadores, 3 apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é esse momento que a gente vive aqui. O fato é, o ex-presidente Jair Bolsonaro veio trazido agora há pouco, como a gente está trazendo na nossa programação, ele foi preso, é uma prisão preventiva. Não tem nada a ver com uma condenação de fato, ele não começa a cumprir essa condenação dele agora. O que acontece é, um dos filhos dele, o Flávio Bolsonaro, convocou a apoiadores para irem para a casa dele essa noite, para rezarem pelo presidente, né? Mostrar o apoio para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a Polícia Federal fez um pedido, uma solicitação para o Supremo Tribunal Federal para que ele fosse, de fato, preso preventivamente para evitar a aglomeração e evitar que as possíveis decisões do Supremo Tribunal Federal complicassem em decorrência desses apoiadores. E aí, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acatou essa decisão, portanto, e aceitou esse pedido da Polícia Federal de prisão preventiva. Então, neste momento, o presidente Bolsonaro segue preso aqui numa sala especial aqui na Polícia Federal. E aí, vamos esperar para ver o que acontece, se ele vai permanecer aqui ou não. É claro que os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já vêm pedindo para que a prisão seja uma prisão domiciliar, e é claro que eles agora, mais do que nunca, reforçam esse pedido para que ele vá cumprir essa prisão em casa, para que ele continue, portanto, cumprindo essa prisão domiciliar. E a gente segue aqui acompanhando o que vai acontecer daqui para frente com essa prisão, portanto, preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Perfeito, Renata. Muito obrigado pelas informações. Qualquer novidade, qualquer movimentação por aí, volta a conversar conosco. A gente sabe que vai ser um dia bastante extenso, muito longo, tanto que o ex-presidente chegou ali por volta das 6h40 da manhã na Superintendência da Polícia Federal e pela determinação do ministro Alexandre de Moraes, Bolsonaro foi conduzido, levado até a sede da superintendência, sem nenhum tipo de acompanhamento midiático ou até mesmo algemado. Isso foi colocado na determinação do ministro Alexandre de Moraes. Bom, gente, vamos voltar a conversar com a doutora Virgínia Machado. Inclusive, doutora, chamou a atenção que a nossa repórter, a Renata Dourado, falou que há poucos apoiadores, aliados do ex-presidente ali. É um assunto extremamente delicado, muito complexo, muito sensível.
teve ali um princípio de bate-boca. É claro que a gente não pode afirmar como é que seria essa vigília que aconteceria hoje à noite em frente ao condomínio do ex-presidente, mas pelo pouco número de aliados que teve ali, já teve um princípio de bate-boca. Essa medida cautelar foi justamente para evitar